Fiz a colheita do mel das abelhas sem ferrão. Vai ser necessário eu alimentar elas logo em seguida após a colheita? Essa é uma pergunta que muitos me fazem e muitos não sabem a resposta. Mas hoje eu vou tirar essa dúvida para você, explicando o que você deve fazer. Imagine só, você vai ao supermercado, faz uma compra do mês, traz para casa, estoca na prateleira. No dia seguinte você sai com a sua família e retorna logo depois de você passar um dia bacana com a sua família ali. E você vai para pegar um alimento ali que você comprou no supermercado e você não encontra nada. Ou seja, entrou uma pessoa dentro da tua casa e pegou todo aquele alimento que tinha para passar um mês. Olha só, isso também vale para a abelha sem ferrão. Imagina só o tempo que ela leva para fazer a sua própria produção, para ela estocar aquele alimento, mel, pólen, ali dentro da casinha delas, e depois você vem e retira todo aquele alimento daquela abelha. Pessoal, colheita de mel não se retira todo o alimento. Vocês têm que tirar uma quantidade para você e a outra parte fica para as abelhas. Vocês têm que saber dividir uma quantidade para elas e uma quantidade para você. Mas imagina só, você que foi lá e colheu o mel da abelha e você não deixou nada, é claro que você vai precisar alimentar essa abelha. É claro que você vai ter que entrar com reforço de alimentação, de xarope, bombom de pólen e muito provável também a cera. Porque se elas vão produzir potes de alimento para estocar alimento, ela tem que ter cera disponível. Se ela não tiver, ela vai ter que usar aquele alimento que elas estavam estocando para produzir cera. Então, se você foi lá, olhou os seus enxames e viu que vários desses enxames que você tem no seu meliponário, eles estavam cheios de mel, você recolhe uma parte daquele alimento e deixa para elas. Vamos supor que o enxame está ninho e sobreninho. O sobreninho você também pode tirar mel, caso você tenha a certeza daquele alimento que está ali no sobreninho é mel mesmo, se não é mel de alimentação, que é um mel de xarope que você alimentou as abelhas no período de escassez. Se ela estava só no ninho, você veio e colocou o sobreninho no período da florada e você parou a alimentação, o que ela produziu no sobreninho é mel, porque ela estava só no ninho. No ninho tinha mel artificial que você deu para elas, xarope, né? Como é informado e feito e dado para elas, né? Aí o sobreninho, o que ela produzir vai ser mel. Aquilo ali você pode colher, porque lá no ninho vai ter alimento. Mas mesmo que você colha do sobreninho, é necessário você alimentar, porque você está tirando uma grande parte de reserva que ela estava estocando para passar o período que não há presença de alimento na natureza. E com isso, aquele alimento que ela estoca é para ela passar todo esse período que não há presença de florada na natureza, até chegar à próxima florada e elas continuar o mesmo ritmo, tá? Então é assim que as abelhas fazem. Elas estocam o alimento e, da forma que para ou acaba o período de floração de florada, ela vai consumindo aquele alimento aos poucos. Quando chegar a próxima florada, ela reabastece os potes, o estoque dela novamente, fazendo colheita no mato, na natureza, no cerrado, né, na Mata Atlântica e por aí vai. É onde que ela vai encontrar alimento. Geralmente o período da primavera e verão é o período da floração, que há a presença de néctar nos botões florais e as abelhas vão lá, colhem aquele néctar e fazem o processamento para virar o mel, tá? Então é muito bacana, muito importante o trabalho que elas fazem aí. Mas vale muito da parte do apicultor ele ter o cuidado de quando for colher o mel, ele colher a quantidade exata, mas deixando um pouco para elas também. De qualquer forma, mesmo que você vai deixar um pouco para elas, depois de alguns dias você vai ter que abrir para ver como que elas estão, para ver se elas estão precisando de alimento ou não. Se você vê que ela ainda tem estoque de alimento, não alimente, deixe da forma que está. Mas é bom sempre que você puder, 2 a 3 vezes por mês, após a colheita, você abrir para ver como que está a situação daquele enxame. Porque às vezes começa a chover e com isso a abelha ela começa a consumir aquele alimento rapidamente, para manter a temperatura interna da colmeia, para manter o ritmo de postura e também ela ter energia para colher alimento mesmo fora da época. É claro que fora da época também há presença de alimento na natureza. Geralmente fora da época ela encontra muito pólen, mas ela também vai encontrar um pouco de néctar, mas é insuficiente para colocar um estoque muito grande dentro da colmeia. Uma situação diferente aqui é o enxame seu que está com ninho, sobreninho, uma melgueira ou 2 melgueiras.
Você pode optar para colher todo aquele alimento da melgueira e o ninho e sobreninho vai ficar com alimento. Ou seja, você vai saber repartir e tirar uma quantidade exata para você e deixando uma parte para elas também. Porque imagina só, a abelha ter todo o trabalho para produzir mel e você tirar tudo, não deixar nada para elas. É muita falta de consideração da sua parte você fazer isso. Então, vale da parte do meliponicultor ele ter a consciência de deixar uma parte para as abelhinhas, uma parte ele colher. Fazendo assim, você vai saber equilibrar a quantidade de mel para ela e para você, beleza? Mesmo que você colha as duas melgueiras e fique o ninho e sobreninho com mel, com alimento, é claro que você vai ter que fazer revisões mais à frente. Não é porque você deixou o ninho e sobreninho cheio de mel com cria que isso significa que aquilo ali vai durar para sempre. Muitas das vezes dura, mas em algumas das ocasiões você vai precisar alimentar elas, porque às vezes o enxame está tão forte e por ela estar tão forte ela consome um pouco mais de alimento. E esse alimento ele acaba um pouco mais rápido, por causa da quantidade de abelhas que há presente ali dentro da colmeia. Então tem que ter muito cuidado com isso. O que é essencial é você fazer revisões nesses enxames depois que você fez a colheita. Fez a colheita hoje, daqui uns 15 dias, você faz uma revisão para ver se aquele enxame ainda tem a presença de alimento. Se tem, beleza. Se não tem, entra com alimentação de xarope, tá? Xarope à base de água e açúcar. Você pode fazer a concentração dele aí a 70% de açúcar e o restante de água. 700 gramas de açúcar e 450 ml de água, para dar 1 litro de xarope, tá? Ou seja, uma concentração maior de açúcar e uma quantidade menor de água. Isso torna o xarope um pouco mais potente e ajuda também a abelha a desenvolver muito mais. Esse xarope você pode fazer fervendo no fogão, né? Coloca a água mais o açúcar e bota para ferver, sumiu aqueles cristais de açúcar, já desliga o fogo e logo em seguida você deixa esfriar e fornece para as abelhas. Sobrou, o que você faz? Você joga ali umas 2, 3 gotinhas de limão e coloca dentro da geladeira para conservar. Quando você for usar, você tira da geladeira para fora e espera voltar a temperatura ambiente, o xarope ele ficar na temperatura normal, porque ele está gelado, não pode doar gelado para a abelha, porque se for doar gelado, a abelha tem que esperar ainda aquele xarope ele voltar ao normal, ficar natural, para aí sim ela consumir aquele alimento, ela pegar aquele alimento. Se você não quer colocar no fogão, você pode colocar no liquidificador. É uma segunda opção, mais rápida e também funciona, que é o que eu geralmente utilizo. Xarope fervido eu uso muito pouco. No meu caso, eu uso mais batido no liquidificador. É claro que o xarope, você deve fazer a quantidade ideal para suprir a necessidade dos seus enxames. Não é importante, não é bacana sobrar xarope, entendeu? Então faz uma quantidade que vai atender os seus enxames. Mas por mais que você tentou fazer a quantidade exata para doar para os seus enxames, é claro que tem enxames que pegam uma quantidade maior, uma quantidade menor de xarope. Se sobrou, guarda na geladeira. Mas com prazo de mais ou menos 5, 6 dias, você já usa esse xarope. Não deixa ele lá por muito tempo não. Não fica ruim, beleza? Então mesmo que você fez a colheita de mel, é importante você alimentar elas quando você revisar e ver que aquele enxame realmente está precisando, principalmente quando os enxames são menores, hein? Os enxames fracos, porque mesmo no período da safra de mel, vai ter enxames que vai passar na frente das outras e as outras acabam ficando para trás. Por quê? Porque aquele enxame ele não estava grande o suficiente para produzir muito mel. Às vezes, tem enxames que produzem muito mel, outros mais ou menos, e outros quase nada, ou outros nada. Então isso depende muito da genética, depende muito do manejo do meliponicultor para você alcançar uma produção alta do mel das abelhas sem ferrão. Então tudo requer manejo. Se você não aplica manejo, você não consegue fazer muitas divisões e nem produzir muito mel, colher muito mel. Então tem que ter manejo. Se ela está na caixa racional, é porque vai facilitar o manejo pela parte do meliponicultor, que tem a sua própria criação em casa, na fazenda, na chácara, tá? E por aí vai. Para você que logo em seguida que fez a colheita do mel, uma outra dica muito importante é fornecer o bombom de pólen. É uma outra coisa muito importante para manter o ritmo de desenvolvimento do enxame. E também a cera mista. Você compra a cera mista de meliponicultor que você conhece, que sabe que vende uma cera boa de qualidade, e você também faz os bombonzinhos de pólen para doar para os enxames. A cera mista mais o bombom de pólen, mais o xarope, esses três, pessoal, o enxame fica potente, ele cresce rapidamente, é um desenvolvimento muito bom. É claro que você não vai ficar alimentando elas todos os dias, é claro que você não vai ficar abrindo todos os dias para ver se está precisando de alimento ou não. Você vai alimentar quando precisar realmente. O xarope você pode doar
de 7 em 7 dias, ou seja, uma vez na semana, é o suficiente, tá? Não precisa mais que isso, a não ser que seja uma divisão recente. Divisão recente você tem que alimentar com ritmo de 3 a 2 vezes por mês para ela manter um estoque bacana ali de alimento e depois suspende. Mas depois da colheita do mel, procurar alimentar elas aí uma vez na semana. Quando você vê que ela tem uma quantidade boa de alimento ali, suspende a alimentação. Bombom de pólen, que eu oriento para quem me acompanha aqui, é colocar 1 a 2 bolinhas por mês. De 15 a 15 dias coloca uma bolinha, ou daqui tem 30 dias, né, um mês, beleza. Depois de 15 dias você coloca uma bolinha de bombom de pólen para elas. Ou se então, passou 15 dias, coloca uma bolinha, passou mais 15 dias, totalizando 30 dias, coloca mais outra bolinha. Ou seja, vai totalizar 2 bolinhas de bombom de pólen para aquele enxame. Tá? A cera mista, eu sugiro colocar também junto com o bombom de pólen, ou seja, de 15 em 15 dias. A cera é algo que ela usa muito para fazer o invólucro de cera, para fazer as células de cria, para fazer os potes de pólen, os potes de mel. Então é muito importante a cera para a abelha. Quando há a falta da cera mista para esse enxame de abelha que muitas vezes tem a necessidade, ela acaba tendo que consumir uma quantidade muito grande de alimento ali dentro da colmeia, para manter o ritmo do desenvolvimento e também ter toda a estrutura interna para manter a colônia viva. E também ela gasta muita energia para fazer a cera, tá, pessoal? Quando você providencia de alimentar ela com mel ou com xarope, você vai ter aí um desenvolvimento muito maior dos seus enxames de abelha sem ferrão. Olha só, meus amigos, eu tenho um enxame aqui de abelha tiúba, tá? É uma tiúba do Maranhão, ela tá ninho e sobreninho. Não foi colhido o mel da parte de baixo, colheu só a parte de cima, porque ela tava produzindo mel, porque na parte de cima não tinha mel nenhum. Ou seja, no caso tava vazia e somente com cria, mas do qual foi colhido o mel dessa abelha. E aqui a gente observa, ó, vou abrir aqui para vocês verem, que já foi colhido uma grande parte do mel delas aqui, mas ainda ficou um pouco de potes de mel aqui para elas na parte de cima, ó. Olha só, tem mais ou menos aqui uns 10 potes aqui na lateral e aqui foi colhido uma grande parte. Lá embaixo, com certeza tem alimento, tem mel e pólen armazenado lá embaixo. Esse enxame aqui de tiúba é uma abelha que ela produz muito mel. É claro, conforme dito no início do vídeo, você não vai colher tudo, você vai colher uma parte do mel e deixando uma parte para elas. Sempre no ninho vai haver presença de alimento, mas se no sobreninho você puder deixar pelo menos um pouco para ela, pelo menos metade para ela, maravilha. Porque geralmente a gente coloca ninho sobre ninho, 1 melgueira, 2 melgueiras, 3 melgueiras, vai depender muito da espécie de abelha e muito do desenvolvimento do enxame para alcançar essa quantidade de melgueira. Mas aqui, esse enxame, como ele estava pequeno, ela conseguiu produzir somente no sobreninho, não chegou a colocar melgueira não. Então aqui no caso a gente vê que ela tá bem bonita, tá? Tem as crias aí, ó, o ritmo da postura continua normal. Provavelmente a rainha já parou a postura aqui e ela desceu para baixo, porque lá embaixo já deve ter aberto espaço para ela botar novamente, tá? Então aí no caso a gente vê que o enxame tá bem bonito, bem bacana, né? E tá aí, firme e forte e com muito alimento ainda para elas continuar aí o desenvolvimento dela, beleza? Então o vídeo de hoje, pessoal, seria esse aí, tá? Quem gostou já deixa aquele joinha, já comenta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, pra dar aquela força aí pra nós. E quem for novo, se inscreva aí no canal pra não perder nenhum conteúdo bacana e importante como esse que foi abordado aqui hoje pra todos vocês aí, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.